a oração das suas servas. Nós, irmãos e irmãs, devemos muito ao trabalho dessas irmãs. E ainda quero dizer aos irmãos que há algum tempo temos um trabalho lá na igreja, que é o trabalho da oração durante a manhã. Nós lá na igreja sede não tínhamos oração todos os dias durante as manhãs. Nós não tínhamos. Lá nós tínhamos a oração na terça-feira. Mas as irmãs iniciaram um trabalho de oração aqui nesta igreja que me incomodou. As irmãs estavam orando todos os dias de manhã. E essa oração me incomodava. Eu dizia, mas temos também que ter um trabalho na igreja sede todos os dias. E graças a Deus, inspirado no trabalho que as irmãs iniciaram aqui, nós então conversamos ali, tem a nossa irmã Rita, a irmã Paulina e as demais irmãs, e então iniciamos também um trabalho todos os dias, já há muitos anos, estamos orando todos os dias ali na sede. Mas veja como Deus trabalha. Deus trabalha no meio do seu povo de uma forma maravilhosa. E eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs aqui no Jardim Rocinha. Cada uma de vocês tem um valor muito especial para Deus. Pode ser que as pessoas aqui não veem muito bem o trabalho, não dêem um valor que vocês têm merecido. Mas eu quero dizer uma coisa: o nosso Deus está anotando tudo que vocês têm feito na obra de Deus. Quero louvar a Deus pelos grupos que aqui vieram, esse grupo de jovens, ali da nossa mais nova congregação, ali da cidade de Júlia. Que coisa maravilhosa, como Deus está operando ali, aleluia. Quando Jesus está, a bênção acontece. Louvar a Deus pelas irmãs da sede que têm nos acompanhado. Ontem nós fomos ali na igreja da cidade do Mitilha e este grupo nos acompanhou, estivemos lá. No domingo estivemos lá inaugurando uma nova congregação lá em Itapecerica da Serra, e as irmãs estavam conosco, e hoje estamos aqui, as irmãs estão conosco. Olha, essas irmãs são realmente maravilhosas. Deus seja louvado pela vida das irmãs. Levante a sua mão agora e adore a Deus pela vida dessas irmãs. E eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que aqui estão, né? Nosso irmão que trouxe a sua filhinha, os irmãos que aqui estão, irmão Mano, presbítero Gustavo e os demais que aqui estão. É claro que toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dada a Cristo. Mas os irmãos estão aqui cumprindo a ordem de Cristo, o mandado de Cristo. Ao Senhor Jesus, toda a glória, toda a honra, todo louvor. Aos cantores que aqui passaram, os grupos que louvaram ao Senhor, a Ele seja dada a glória, louvor. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, o tema escolhido é um tema muito propício, um tema muito sugestivo, interessante, que fala profundamente ao nosso coração. O tempo é exíguo, temos só 20 minutos, mas vamos ver aquilo que Deus colocar em nosso coração, estaremos falando. Tendo em vista que Deus também não está preso no tempo. Tem muita gente que está enroscado no tempo, mas Deus não está enroscado no tempo. A palavra dele diz, agindo eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Glórias ao Senhor. Meus irmãos, este tema, não temas, é um tema que nos sugere e nos indica um caminho a ser percorrido. Porque a palavra temer tem muito significado na Bíblia. A palavra temer tem o significado de ter medo. Ter medo. Mas a palavra temer também está relacionada à obediência. Está relacionada à submissão àquele que está acima de você. E hoje, o Senhor está falando aos irmãos, não para terem medo, mas para estarem submissos ao Senhor. Mas neste texto, em especial, esta palavra não temas, tem um significado um pouco mais abrangente. Esta palavra está relacionada à fé. Esta palavra está relacionada à confiança. Esta palavra está relacionada ao crer
no Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! É um tema constante. Em toda a Bíblia, nós temos a palavra não temas 365 vezes. Dá uma para cada dia do ano. Você levanta pela manhã e o Senhor já está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Não temas, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, tu és meu. Aleluia! Glórias ao Senhor. Mas no decorrer da Bíblia, nós temos uma constante. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, o Senhor diz a Moisés: não temais e estais quietos e vede o livramento do Senhor. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Faraó vinha atrás e todo o povo atemorizado, todo o povo angustiado, pensando que seria ceifado, que seriam mortos. Mas quando Moisés olha para o céu, quando Moisés clama ao Senhor, Deus lhe diz: não temas e estejais quietos e vede o livramento do Senhor. Meus irmãos, em Êxodo, Números 14, versículo 9, nós temos a mesma expressão: não temais o povo desta terra, são eles o vosso pão. Deus estava dizendo: quando entrardes na terra, não tenhais medo dos gigantes, não tenhais medo daqueles que são maiores e das nações que são poderosas, porque este povo que estiver diante de vós servirá para ser o vosso próprio pão. Isto é, eles vão plantar, mas não vão comer o que plantaram, porque o que eles plantarem será o vosso pão, porque eu sou o vosso Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, o Senhor diz: não tema e não te assustes, sobe, pois, e possui a terra. Não tenhas medo de exercitar a fé, porque assim como eu saí convosco do Egito, eu continuo convosco no termo e na vossa jornada. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, o Senhor continua dizendo: não temas e nem te espante. O Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos temerosos com as labutas da vida, com as nossas jornadas, com as nossas atitudes, e às vezes tememos. Mas assim também estava o povo de Israel naquele deserto para possuir a terra. Mas Deus disse: não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus vai adiante de ti. E nesta noite o Senhor fala exatamente assim para o meu coração, para o seu coração, diante dos seus temores, diante das suas dúvidas, até mesmo diante dos fracassos, até mesmo diante daqueles que te intimidam. O Senhor te diz: não temas, porque eu vou adiante, eu te ajudo e te esforço. Lá em Josué, capítulo 8, versículo 1, nós temos a mesma expressão: não temas e nem te espantes, disse o Senhor a Josué quando estava para possuir a terra. Lá em 2 Reis, capítulo 25, 24, não temais ser servos, não temais em ser servos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 15 diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta multidão, pois o Senhor pelejará por vós. Quando Josafá estava amedrontado com um grande exército que subia para abatê-los, para tomar o que eles possuíam, para roubar a riqueza, para roubar aquilo que Deus tinha lhe dado, Josafá temeu, Josafá ficou amedrontado. Mas Deus levantou um profeta no meio da igreja, Deus levantou um profeta no meio do teu povo. Então o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele começou a profetizar e dizer: não temais, Glória a Deus. nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Os seus inimigos podem ser muitos, as suas lutas podem ser grandes, as dificuldades podem ser enormes, as montanhas podem até querer tirar a sua visão.
Mas da mesma forma que Deus disse a Josafá, Ele diz também a você nesta noite: não temais, nem vos assusteis, não vos amedronteis por causa da multidão, por causa dos ataques, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Glória a Deus. Você pode colocar essa palavra em prática agora? Glória a Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, Aleluia. a peleja não é sua, mas é de Deus. Diga isso. A peleja não é sua. Deus está neste negócio. Glória a Deus. Aleluia. Mas o senhor não tem visto quanto eu tenho sofrido, quanto eu tenho passado por luta na minha casa, com os meus filhos, com os meus negócios. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Por isso mesmo que o salmista no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Olha só o que ele diz no versículo 2: pelo que não temeremos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, até mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares. Não temeremos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Louvado seja Deus. Mas diz: não temeremos, não temeremos, ainda que os montes saiam dos seus lugares de origem, ainda que haja terremotos, ainda que haja maremotos, ainda que a terra esteja tremendo, ainda que as estruturas se abalem, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Ainda que a terra se mude. E lá, em Isaías capítulo 10, versículo 24, o Senhor continua dizendo: não temais, povo meu. Lá no capítulo 41, versículo 10, foi o que lemos, aleluia. Ali nós vemos: não temas, porque eu sou contigo. Lá em Jeremias continua: não temas, pois tu, servo de Jacó, pois tu és o meu servo. Não temas. Olha, o Senhor está dizendo a você: não temas, serva minha. Não temas, servo meu. Não temas, igreja minha. Olhe para mim. Você está achando a vida difícil? A jornada difícil? A luta está grande? A luta está travada? Você tem dificuldade em todos os lados? Parece que você está ilhado, uma ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Olhe para o céu e veja o livramento do Senhor. Deus nos leva a situações difíceis como essas, exatamente para nós pararmos de olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente e para trás. Nós às vezes estamos muito ocupados com as coisas daqui, com as soluções que vêm dos parentes, com a solução que vem do pai, com a solução que pode vir da mãe, com a solução que pode vir do marido, com a solução que pode vir do esposo, com a solução que pode vir do pastor, com a solução que pode vir do INSS, com a solução que pode vir do patrão, com a solução que pode vir talvez do presidente, mas nenhuma dessas respostas será uma resposta satisfatória. E você então, Deus deixa você sem saída. Você olha para todos os lados e não tem saída. E quando você diz estou sem saída, então você lembra de olhar para o céu. E é bem neste momento que o Senhor vai te abençoar. Quando você parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o céu. Aleluia. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 31, o Senhor diz: não temais, pois valeis vós muito mais do que os passarinhos. Olhai para as aves do céu, não plantam, não cegam, não semeiam. E eles, veja bem, o Senhor as alimenta. E o Senhor pergunta: não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Não temais,
Porque vocês têm muito mais valor do que os pássaros. Apesar do Ibama, ultimamente valorizar mais os animais do que os homens. Né? De repente quem mata um animal ou faz alguma atrocidade, é claro que não pode fazer, mas de repente tem mais castigo para este do que para outros que tiram a vida do ser humano. Mas o Senhor Deus está acima do Ibama. O Senhor Deus está acima. Ele diz que você vale mais que os passarinhos. Você vale mais que os animais. Louvado seja Deus. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 50, se não me falha a memória, o irmão citou aqui, quando o Senhor Jesus estava indo sobre o mar. Marcos capítulo 6, versículo 50. O Senhor Jesus estava andando sobre o mar, e ali estavam os seus discípulos em uma tempestade. Eles estavam apavorados. A tempestade queria assolar, ou melhor, queria afogar ou tomá-los. Então o Senhor Jesus vem andando por cima do mar, isto é, dominando o vento, dominando a tempestade. Em outras palavras, ele está mostrando que ele é o Senhor da situação. Para ele não tem vento forte, para ele não tem tempestade, para ele não tem furacão, para ele não tem mar, para ele não tem nada desses elementos que assustam o homem. Por exemplo, o vento, o fogo e a água assustam os homens. Todas as vezes, esses três elementos da natureza sempre assustaram os homens. Mas Jesus vem andando por cima do mar, dominando a situação. E quando os discípulos estavam apavorados, com medo, então Jesus diz: não temais! Oh, aleluia! Não temais! O vento está soprando. Tem até querendo o vento sopra, pode balançar, aleluia, mas você não vai cair. Se você olhar para Jesus, você não cai. Mas se você olhar para o vento, você cai. Se você olhar para Jesus, você fica firme. Mas se olhar para as tempestades, você cai. Quantas pessoas não estão vindo mais à igreja porque deixaram de olhar para Cristo, estão olhando para as tempestades, estão olhando para as fofocas, para as murmurações, para o problema A, problema B, problema C. Olhe para Cristo e você continuará de pé. Aleluia. Meus irmãos, o tempo é exíguo, mas eu quero ainda falar abreviadamente aos irmãos sobre 10 motivos aqui no capítulo 41 de Isaías, porque não devemos temer. 10 motivos. Primeiro, não devemos temer porque o Senhor diz no versículo 1: calai-vos perante mim. Enquanto você estiver quieto diante de Deus, isso significa que você está confiando no seu poder, na sua ação e na sua unção. Enquanto você estiver quieto diante de Deus, significa que você depende só dele. Você depende da sua ação, da sua unção. E você está confiante na sua oração, no seu pedido que colocou diante dele. Segundo motivo por que não devemos temer, está ainda no versículo 2, porque o domínio está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da situação, Ele é o Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor de todas as coisas. Nada pode ultrapassar o seu poder, nada pode ultrapassar a sua vontade. Ele domina todas as coisas, então você não deve temer, porque Ele é Deus do céu, é Deus da terra. Ele te conhece por dentro, te conhece por fora, sabe do seu ontem, sabe do seu amanhã, sabe tudo o que está dentro de ti. Você não deve temer, porque Ele domina todas as coisas. Aleluia. Diga comigo: Deus domina todas as coisas. Deus domina todas as coisas. Terceiro motivo porque você não deve temer. Você não deve temer porque no versículo 3 diz que Ele promove a paz. Veja o que diz no versículo 3. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Ele promove a paz mesmo você estando em guerra. Ele promove a paz mesmo você estando em luta. Ele promove a paz em todas as circunstâncias. Ele é chamado Príncipe da Paz. Portanto, você não deve temer, porque Ele promove a paz em todas as circunstâncias. Olhe para Ele e você sentirá paz. Olhe para Ele e você sentirá alegria. Olhe para Ele e você sentirá a segurança. Por exemplo, o que você está sentindo nesta noite? Você está desesperado para ir embora, ou você está sentindo uma paz no seu coração? Se você estiver sentindo paz no seu coração, levante a sua mão e adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, porque a sua paz está reinando neste lugar. O quarto
versículo 4, porque ele é o primeiro e o último. O versículo 4 diz assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, o último, eu mesmo. Você não deve temer, porque ele é o primeiro, ele é o último. Você não deve temer, porque ele é o alfa e o ômega. Você não deve temer, porque ele é o alaf e o tav, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o hebraico. Você não deve temer, porque ele é o A e o Z. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Portanto, não temas. Motivo porque você não deve temer está no versículo 5. As ilhas viram o Senhor. As ilhas viram o Senhor e tremeram, e todos tremem diante dele. A terra treme, os animais tremem, os peixes tremem, ninguém resiste à sua voz. Ele fala, por exemplo, com o corvo, diz: olha, corvo, vai lá no deserto de Querite, ali tem o meu servo, o profeta Elias, e ele precisa de comida. O corvo pega a comida e leva para o profeta Elias, porque o pai mandou. Aleluia! Ele fala para a jumenta de Balaão: olha, jumenta de Balaão, não passa naquele lugar, porque ali tem um anjo. E ele abre os olhos da jumenta de Balaão, mas Balaão estava em cima da jumenta e não enxerga o anjo do Senhor. E ele faz a jumenta falar. Aleluia! Glória ao Senhor! Ele fala com o profeta Jonas para ir pregar em Nínive, e Jonas, amedrontado, vai para Tarsis. Então ele manda um temporal, ele manda uma tempestade, e a sorte cai sobre Jonas. Ele era ocupado, e nesse ínterim Deus vai e fala com o peixe: peixe, vai lá perto daquele navio, assim, assim. Talvez você já passou por lá. Eu te ligo, eu te dirijo até lá, porque eu vou mandar um rebelde para dentro da água, e quando ele cair na água, você o engole. E o peixe diz: pois não, Senhor. O peixe vai lá e engole Jonas e faz o mandado do Senhor. Não vai. Louvado seja Deus. O Senhor, ainda para lembrar a desobediência de Pedro, usou o galo para cantar, para lembrar que Pedro tinha negado Jesus. Ora, meus irmãos, ninguém resiste o poder de Deus. Ninguém resiste a sua soberania. Este Deus está presente. Aleluia. Aleluia. A sexta razão, porque não devemos temer, porque há uma força na união dada por Deus. Não devemos temer, porque quando você está na igreja, quando você cumprimenta o seu irmão, quando você cumprimenta a sua irmã, quando você diz a paz do Senhor, então existe uma força poderosa, é a força de Deus. E é por isso que no versículo 6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro se esforça. Isso quer dizer que a presença de Deus está dentro do homem, dentro da mulher que teme ao Senhor, que entrega o seu caminho, entrega a sua vida. Então não devemos temer, porque Deus habita na união do seu povo. Quando o povo está unido, Deus está presente. O Salmo 133, aleluia, diz: ó, como suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Aleluia, o óleo está descendo esta noite. Você está sentindo a presença do óleo? Você está sentindo a presença do Espírito? Você sente o óleo descendo? Aleluia, se você sente o óleo descendo, mais um motivo para levantar a sua mão, mais um motivo para adorar. Aleluia. A sétima razão, porque não devemos temer, meus irmãos, é porque os deuses não são de nada. É porque os deuses não são de nada. Não adianta querer colocar um Cristo lá no monte. Não adianta querer colocar uma imagem deste lado. Não adianta querer colocar um crucifixo no pescoço. Não adianta se ajoelhar diante do pai disso, ou pai daquilo, ou pai daquele. Não adianta adorar os seus ancestrais. Eles não são de nada. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não enxerga. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Mas o nosso Deus atende a oração do necessitado. Ele atende o clamor do aflito. Ele se move quando as suas lágrimas tocam na terra. Ai,
Dagon. Mas Dagon levou tanta surra, tanta rasteira. Todas as vezes que eles iam lá levantar Dagon, e no outro dia Dagon estava lá caído, porque quiseram mexer com as coisas sagradas. Olha, Night Horeb, Assur e Miclérias, o Espírito de Deus diz que você é santo, você é um templo que habita o Espírito de Deus. Você precisa se conservar puro diante da sua presença. Oh, meus irmãos, quantas pessoas dizem que tem os seus deuses, mas esses deuses de repente precisam de limpar, precisam de passar uma tinta. Eu sempre cito uma expressão que há alguns anos foi refrão no Rio de Janeiro. Lançaram uma campanha no Rio de Janeiro intitulada Salve o Cristo. Salve o Cristo. Olha só o nome da campanha. Porque andaram pichando, andaram fazendo uma porção de coisas. Então eles tinham que fazer uma reforma no Cristo e estavam dizendo, salve o Cristo. Aquele Cristo não pode fazer nada por ninguém, mas o Jesus que está aqui pode fazer tudo por você. Ele pode te abençoar, ele pode te curar, ele pode te restaurar, ele pode te livrar, ele pode te alegrar, ele pode te renovar. Aleluia! Glória ao Senhor. Nosso Cristo salva, não precisa ser salvo. Nosso Cristo transforma, não precisa ser transformado. O nosso Cristo abençoa, não precisa ser abençoado. O nosso Cristo se renova, ele não precisa de renovo, mas esses deuses precisam de renovo. E nós servimos a um Deus que é para todo o sempre. Oitava razão, porque podemos dizer não temas, é porque somos servos. O versículo 8 diz, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, nós podemos ouvir esta palavra, não temas, porque o Senhor se dirige a ti e diz, tu és o meu servo. Tu és o meu amigo. Aleluia. Ser servo de Deus não é para qualquer um. Ser servo de Deus é privilégio daquele que aceitou Jesus, daquele que entregou a sua vida a Cristo, daquele que se regenerou, daquele que entregou o seu caminho. E você que me ouve esta noite, é hora de você ser servo de Deus. Você que me ouve por esta câmara, eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus tem uma obra na sua vida. Você está me ouvindo e eu te digo, você não tem tido paz, você não tem tido alegria, você tem sofrido. Quantas vezes o inimigo tem se levantado e tem se andado com você, mas eu te digo nesta hora, Jesus tira você dessa situação difícil, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele é o seu amigo, ele pode te abraçar nesse exato momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Oitava razão, porque podemos não dizer, porque podemos aceitar esta palavra, não temas, é porque somos os teus servos. E a nona razão, meus irmãos, está no versículo 9. Por que podemos dizer, não temas? Por que podemos ouvir essa expressão, não temas? Por que podemos aceitar essa expressão, não temas? É porque, diz o texto, eu te chamei, tu és meu. Veja o que diz o versículo de número 9. Tu, olha Deus falando contigo agora. Ouça Deus falando contigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra. Aleluia. Você não era nada. Ninguém fazia nada por ti. Mas eu te chamei entre os seus mais excelentes. E eu te disse, tu és meu servo. Eu te escolhi. Porque os meus servos são os meus amigos. Os meus servos são abençoados. Aleluia. A nona razão por que podemos dizer, não temas, é porque somos o seu. É porque o Senhor nos chamou. É porque somos dele. E a 10ª razão está no versículo 10. Se divide em várias partes. Não temas. Primeiro, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu te esforço. Você tem estado desanimado. Você quantas vezes quis parar? Quantas vezes você quis parar? Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu estou cansado. Eu recebi um convite, mas vou deixar para amanhã. Mas o Senhor enviou o seu Espírito e diz, meu servo, vá, porque eu
falarei contigo. E quando você não tinha força, eu te dei força. Quando você não tinha saúde, eu te dei saúde. Quando você estava cansado, eu te dei o descanso. Eu sou contigo. Não temas. Eu sou teu Deus. Não temas. Eu te esforço. Não temas. Quando você não tem ajuda dos homens, do pai, da mãe, dos irmãos, ainda que eles queriam te ajudar, ainda que muitas pessoas queriam te ajudar, mas não tinham condições, o Senhor te disse: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Acabou as suas forças, o Senhor te diz: eu te sustento, dado por si só, eu te sustento. E ainda, meus irmãos, o versículo 13, concluindo essas palavras, porque as horas já se avançaram, diz: não temas, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita, ainda que você não consiga levantar as suas mãos, eu, Senhor, estendo as minhas mãos e te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não tenhas medo, minha filha. Night Johebre, as fúrias. Meu filho, eu sei o quanto tem sido dura as suas lutas. Eu sei o quanto tem chorado no seu quarto, quando está só, o quanto tem derramado lágrimas, o quanto tem passado por dificuldade, mas eu te digo nesta noite: Night Johebre, as fúrias, não temas, porque eu estendo as minhas mãos, alebaxume, aderrébrias, e aleluia, e eu te digo: não temas, porque eu te ajudo, 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 diz o Senhor para ti. Seu corpo, que ele usa uma expressão de carinho. Muitas vezes, nós como pais, nós como mães, pegamos o nosso filho e passamos a mão na cabeça do nosso filho, da nossa filha, e diz: olha, meu filhinho, meu queridinho, meu amorzinho, né? Nós temos essa expressão de carinho. Veja o que Deus faz contigo. Ele usa a expressão de carinho dos tempos bíblicos e diz, no versículo 14: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Esse Deus é tremendo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um carinho em você. Ele está fazendo um carinho em você. Diz: minha servinha, minha queridinha, meu servinho, meu amorzinho,